Sejam todos bem-vindos ao canal de Excelência. Hoje nós estamos recebendo aqui uma honra, um nobre jurista, colega, um jovem prodígio, eu sempre falo isso, Klaus Mello, que é um especialista em direito do trabalho e direito público. E hoje vamos debater direito do trabalho, com esses rumores da jornada de trabalho que flexibilizou. Vejo vários advogados, várias empresas questionando a televisão. E, então eu acho muito importante, Klaus, que você nos esclareça, que nos faça refletir. Bem-vindo, viu? Doutora Fabíola, para mim é uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar fazendo parte desse projeto, uma honra estar conversando sobre esse assunto tão carente, tão necessário. A gente sabe que mesmo no meio jurídico esse assunto não é debatido à exaustão. Sempre se fala sobre flexibilização dos direitos do trabalho e a gente tem sempre posicionamentos distintos, diversos, que nunca se comunicam. A sociedade está carente porque não encontra respaldo jurídico, uma segurança, as coisas não são bem explicadas e as pessoas sempre ficam temerosas de saber o que acontecer. E a verdade é que nós acirramos muito mais o que Marx chamava de conflito entre capital e trabalho. E o que aconteceu? Bom, sempre se falava, os apoiadores do governo que foi deposto agora, que com o Temer chegando ao poder que haveria flexibilização dos direitos do trabalho. E aí o Ministério do Trabalho edita uma norma procurando flexibilizar a jornada que nós chamamos 12/36. Bom, o que acontece é o seguinte, essa jornada já existe, essa jornada ela já é possível em algumas categorias. A Constituição Federal ela permite essa jornada, mas desde que seja por convenção ou acordo coletivo de trabalho. O que acontece? Mesmo convenção ou acordo coletivo, sempre se buscava saber se haveria ou não o vilipêndio a alguns direitos dos trabalhadores que nós consideramos direitos mínimos, que devem ser resguardados na Constituição. Mas o que mais me causa espanto, espécie, não foi isso. É que com rumores tão grandes, tão avançados de que haveria uma flexibilização dos direitos e das normas do trabalho, se procure começar com a flexibilização dessa maneira. Porque nós temos N modos de procurar uma nova reforma trabalhista, não mexendo em algumas questões que são tão caras para a sociedade, como, por exemplo, a jornada de trabalho. Eu vou dar um exemplo. Hoje no Brasil se discute se a Constituição recepcionou ou não as normas de direito do trabalho que diziam o seguinte, que o trabalhador tem direito a receber ou periculosidade ou insalubridade, mesmo que trabalhe exposto à periculosidade e que ele trabalhe em exposição à insalubridade. A Constituição também diz que a pessoa pode se valer de banco de horas, e isso é aplicado em diversas categorias, quando ele ultrapassa a sua jornada normal de trabalho. Estabelece até um percentual mínimo para isso. A Constituição também estabelece, a CLT também, por exemplo, que gerente, mesmo não sendo o proprietário de algum tipo de estabelecimento comercial, ele não tem direito a receber horas extras. Enquanto a Constituição nada diz a respeito do assunto. Diz só que o trabalhador que ultrapassa essa jornada tem direito a receber horas extras. E a gente se pergunta, por que então o governo sempre começa do lado que é contrário aos trabalhadores? A jornada 12/36 é contrária aos trabalhadores, Klaus? Não, nem sempre é contrária aos trabalhadores. Mas é muito necessário que ela seja aplicada em um ambiente em que os sindicatos, patronal e laboral, os representantes de cada categoria, eles sejam muito bem organizados. Por que razão? Pela razão de se estudar todas as possibilidades para que não se inviabilize o comércio, não se viabilize a prática comercial do trabalhador, do patrão, e também não se prejudique a vida social do trabalhador. Porque o trabalhador, quando ele aceita o emprego, tem uma série de pontos ou pontuações que o fazem para aquele emprego. A maioria pelo império da necessidade. A pessoa necessita trabalhar, precisa do emprego, precisa gerir, precisa sustentar alguma casa, seus filhos, sua mulher, ou a mulher, no caso, sustentar sua casa e seus filhos, que é o que mais acontece hoje.
Mas muitas vezes ele também aceita um trabalho de acordo com as situações que lhe foram propostas. Um plano de saúde diferenciado, uma jornada estabelecida, um horário estabelecido. Isso tudo faz com que a pessoa aceite ou busque aquele tipo de emprego. E aí eu pergunto, uma pessoa que está, por exemplo, em uma faculdade, será que ela tem condições, se ela cursa essa faculdade, por exemplo, em horário noturno, de começar a trabalhar uma jornada 12x36, sem que isso impeça o seu crescimento intelectual, profissional? Então, esse tipo de coisa isso tem que ser muito bem estudado por cada categoria ao implementar dentro de sua base, dentro de sua categoria, para saber se aquilo vai ser muito bem recepcionado e não vai gerar mais desespero no trabalhador. Porque o trabalhador que aceita o trabalho pelo império da necessidade, mas que está galgando algo melhor, está se preparando, nesse caso que eu comentei, por exemplo, da pessoa que está cursando uma faculdade, ele é capaz de deixar a faculdade e permanecer no emprego, mas sem nenhum tipo de perspectiva dele galgar salários melhores, dele se propor alguma coisa melhor. Porque isso foi tolhido dele. Porque ele aceitou aquilo com base no império da necessidade. Então, que tipo de sociedade nós estamos buscando hoje? Aí o pessoal começa a comentar, mas a jornada 12x36 já existe. Existe. E na verdade ela não é mal vista em nenhum dos campos do direito hoje que ela foi colocada. Mas por que não também fazer uma análise daqueles que defendem a flexibilização dos direitos do trabalho para que o trabalhador receba semanalmente? Por que semanalmente, Klaus? Bom, eu vou explicar para vocês. Nós recebemos o salário mensalmente. Isso é a maioria dos trabalhadores hoje, eles são o que nós chamamos de mensalistas. Esses trabalhadores mensalistas recebem de acordo com uma escala de 4 semanas. Essas 4 semanas são divididas em 12 meses. Então, para cada mês, estabelece 4 semanas para pagamento dos seus salários. Aí você pergunta, maravilha, todo mundo já sabe disso, perfeito. Só que nós temos 52 semanas e não 48 no ano. As pessoas que trabalham recebendo mensalmente, elas só ganham por 48 semanas trabalhadas. Daí surgiu o nosso 13º, que algumas pessoas queriam retirar porque era um vilipêndio às empresas. Na verdade não é vilipêndio nenhum. Isso já era uma coisa negociada que foi necessário colocar na Constituição para que as pessoas tivessem o seu direito colocado de maneira clara. Não é dado para o trabalhador. Ele é pago ao trabalhador pelo trabalho dele, porque ele trabalha 52 semanas, não 48. Agora, nenhum profissional que trabalha para empresas conta isso para os trabalhadores dela. Aí eu pergunto, por que não começar por aí? Por que não começar pela possibilidade de nós estarmos unidos em recebimento de adicional de periculosidade e insalubridade, já que a Constituição prevê que nós tenhamos um ambiente de trabalho saudável, biologicamente saudável. A pessoa que hoje trabalha em grau de insalubridade alta, em grau de periculosidade, ela coloca não só a sua integridade física em risco, estando em risco de morte, como ela também coloca a sua qualidade de vida em risco. E eu vou dizer uma coisa para você, toda vez na hora de colocar o salário dessas pessoas, nunca se computa o adicional como adicional, se coloca ele como se fosse o salário que deveria ser pago antes dele ter o adicional. Então nós sempre começamos a fazer uma análise das coisas sempre do ponto de vista de retirar direitos daquele que é um pouco mais fraco. E por que eu falo um pouco? Porque a CLT também já tem muitos direitos. Por exemplo, se você não tira o intervalo de 1 hora de descanso, você tem direito àquela 1 hora completa como hora extra. Isso pode ser revisto? Eu não sei. Isso vai depender de outros ramos que não direito. Se a biologia disser que o homem pode descansar em jornadas de 8 horas ou acima de 6 horas, menos que 1 hora, e aquilo não ferir a sua integridade física, a sua saúde, o seu bem-estar, é possível. Mas isso é o que nós colhemos de outros ramos da ciência, como por exemplo no caso da biologia. Agora, por que nós não começamos a trabalhar dessa maneira? E por uma questão muito simples. O direito ele se tornou um direito voltado para os interesses
daquele que lhe pagou. Nós não temos um direito franco, nós não temos um direito que é voltado para a justiça social. Nós temos um direito voltado para o cliente que lhe contratou. E isso é um problema sério para nós. Porque nós, quando vamos falar de justiça, nós deveríamos buscar essa justiça, porque essa justiça, por mais que seu cliente não veja que ela é melhor, ela, ao passar do tempo, vai ser melhor. Seria muito mais fácil chegar e aumentar algumas coisas para o trabalhador e diminuir os encargos sociais que pairam sobre eles, que muitas vezes dobram o custo daquele trabalhador para a empresa e que só vai para o Estado, que muitas vezes as pessoas reclamam que não voltam. Seria muito melhor trabalhar em cargos sociais do que trabalhar direitos tão caros, direitos tão dificilmente conquistados. O que nós temos que refletir sobre o direito do trabalho é que ele tem que parar de ser um direito que crie conflitos. Não podemos mais ter conflitos capital-trabalho. O direito justo, o direito que nós buscamos, o direito que veio para moldar a sociedade, para ensinar para ela qual o caminho que deve andar, não é um direito que cria conflitos, mas é um direito que cria a pacificação. E a pacificação só é feita com mentes livres, com pessoas que dizem o que deve ser feito da maneira correta, com pessoas que dizem o que é colocado para cada categoria deve ser colocado para aquela categoria, porque ela negociou. Klaus, você então é favorável a você considerar os acordos coletivos, as convenções coletivas de trabalho de uma maneira mais forte, mais contundente? Sou, em parte, porque infelizmente nós não temos categorias que são, no Brasil principalmente, organizadas. Quando eu falo organizadas não tem um sindicato forte. E eu falo isso tanto do ponto de vista daqueles que representam os patrões, tanto do ponto de vista daqueles que representam os trabalhadores. Eu vou dar um exemplo nosso. Quantos sindicatos de advogados vocês conhecem que estão organizados no Brasil? Quantas convenções coletivas de trabalho nós encontramos a favor dos advogados? Quantas empresas públicas, sociedade de economia mista, dividiam os honorários sucumbenciais em favor dos advogados? Quantos? Qual é o direito que é encontrado para essas pessoas? Então, quando a gente pensa a respeito disso, porque o AB não é sindicato, o AB é uma outra coisa, uma outra instituição, eu me pergunto, será que nós estaríamos preparados para negociar bem, nós, conhecedores do direito, os nossos direitos e repassá-los? Eu acho que não, porque uma categoria dessa maneira, ela é tão pulverizada, ela é tão inimiga de si própria, que ela primeiro precisa passar por uma reformulação. Então, antes da gente dar direitos, da gente conceder critérios, ou deixar que as partes se virem num jargão popular, nós temos que criar meios e condições. Por isso o TST criou não ferir direitos mínimos. O que deve haver é a análise do que são esses direitos mínimos. Sim, toda vez que uma convenção, um acordo coletivo ele é entabulado, inicialmente deve ser respeitado. E não é que ele não possa passar pelo crivo do judiciário. Ele tem que passar. Então, o que eu vejo? Eu não vi o Ministério do Trabalho buscando uma flexibilização como aqueles pontuam que deve ser necessária. Mas eu também não vi o Ministério do Trabalho disposto hoje, o novo Ministério do Trabalho, a apaziguar e a criar a pacificação desses ânimos. E isso é o que nós desejamos para o direito. O ideal é que eles busquem, se bebam de águas mais profundas, do direito, do saber, de outras ciências, para saber o que pode e o que não pode ser feito em favor de cada categoria, de cada trabalhador, de cada cidadão brasileiro. Isso é o que eu penso. Excelente. Aula de excelência, né, Klaus? Aula de excelência. E conte conosco para que a gente possa... Eu estou refletindo, que não é minha área de trabalho, mas já comecei a refletir. E acredito que a gente pode muito, acho que buscar, né, refletir e trabalhar nessa questão bem profunda. Muito obrigada, Klaus. Muito obrigada. Foi uma aula de excelência. Obrigado.